O incêndio da Boate Kiss. Uma tragédia que abalou o Brasil. Em 27 de janeiro de 2013, um incêndio tomou conta da Boate Kiss, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Mais de 240 jovens vidas foram perdidas. Foi uma noite de celebração que se transformou em um horror inimaginável. O evento deixou uma cicatriz na alma da nação. Também provocou uma busca por respostas. Como algo assim pôde acontecer? Por quê? Este ensaio investiga as implicações espirituais e kármicas da tragédia. Vamos explorar o conceito de Tikkun Shoah, um termo hebraico que significa reparar o Holocausto. Vamos abordar esta reflexão com respeito, empatia e um coração aberto. Antes de começarmos, precisamos reconhecer a imensa dor. As famílias e amigos das vítimas carregam um fardo pesado. Sua perda é imensurável. Oferecemos nossas mais profundas condolências. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitos foram os que criaram karma para si mesmos, ajudando seja na deportação e assassinato de judeus, deficientes, homossexuais, testemunhas de Jeová, negros. Outros criaram karma omitindo-se de ajudar, esconder pessoas, vizinhos. Alguns outros, por denunciarem pessoas e receberem pagamentos da Gestapo. Judeus que venderam seus próprios irmãos ou lhes negaram ajuda. Nada que fizermos neste mundo ficará sem sua recompensa, seja boa, seja má. Clama-se por justiça sem saber que a justiça foi realizada. Aberta a caçada a culpados, quando culpados somos. A tragédia nos lembra de nossa humanidade e vulnerabilidade compartilhadas. Diante de tamanha tragédia, somos unidos. Vamos honrar sua memória lutando por um mundo melhor. Karma se refere a uma lei universal de causa e efeito. Nossas ações criam ondas que moldam nossas experiências futuras. Atos de bondade criam energia positiva, fomentando a harmonia. Ações negativas geram uma dívida kármica, manifestando-se como sofrimento. O karma oferece uma estrutura para entender a interconexão de nossas ações. Nossas escolhas têm consequências para nós mesmos e para o mundo ao nosso redor. O karma se estende além das vidas individuais para o karma coletivo. O Holocausto serve como um exemplo claro de karma coletivo. Os perpetradores criaram uma dívida kármica de proporções inimagináveis. Essa dívida continua a reverberar através do tempo. Ele reconhece o impacto duradouro do trauma coletivo. Os padrões kármicos podem se repetir até que sejam compreendidos e tratados. O Holocausto revela as profundezas da crueldade e resiliência humana. O extermínio sistemático de judeus pelo regime nazista foi sem precedentes. Os horrores deixaram uma ferida profunda na alma da humanidade. Forçou o mundo a confrontar os aspectos mais sombrios da natureza humana. O legado do Holocausto continua a moldar nosso mundo. E isso nos compele a lutar pela justiça e promover o entendimento. A noite de 27 de janeiro de 2013 começou com alegria. A Boate Kiss, em Santa Maria, estava lotada de jovens. A música pulsava no ar. O riso enchia o espaço. Então, uma apresentação pirotécnica acendeu espuma inflamável no teto. O fogo se espalhou com velocidade assustadora, mergulhando a cena no caos. O pânico aumentou à medida que as pessoas lutavam para escapar. A Boate Kiss se tornou um túmulo. À medida que a fumaça se dissipou,
a dor e a descrença tomaram conta de Santa Maria. O número de mortos continuou a aumentar à medida que feridos graves sucumbiam. Famílias se agarraram à esperança, procurando por entes queridos desaparecidos. Em meio à dor, surgiram questões sobre a falta de segurança. Os mais de 200 jovens mortos no sinistro incêndio acontecido na madrugada de 27 de janeiro de 2013 não foram vítimas da injustiça divina, mas sim contempladas pela sua misericórdia, ganhando uma nova oportunidade para reencarnarem e livre de um karma terrível. A tragédia gerou indignação e pedidos de responsabilização. A importância das normas de segurança contra incêndio tornou-se absolutamente clara. O incêndio da Boate Kiss deixou uma ferida profunda na psique brasileira. O trauma continua a moldar a vida daqueles que perderam entes queridos. O trauma coletivo se estende além das vítimas imediatas. Impacta socorristas, profissionais médicos e a comunidade. O incêndio ressalta a importância de valorizar a vida e trabalharmos juntos. A memória nos compele a aprender e prevenir futuras tragédias. O incêndio de Santa Maria ocorreu em 27 de janeiro. Esta data é o Dia Internacional em Memória do Holocausto. Ele marca a libertação de Auschwitz-Birkenau. A convergência desses eventos é assustadora. Seria mera coincidência ou uma conexão mais profunda? Alguns veem isso como um eco kármico, uma lembrança da capacidade da humanidade para o mal e a compaixão. Os jovens foram asfixiados por gás de ácido cianídrico, liberado pela queima da espuma de isolamento acústico da boate, o mesmo gás usado pelos nazistas para asfixiar judeus nas câmaras de gás dos campos de concentração. No banheiro da casa onde as vítimas foram encontradas, havia, entre outras, uma foto de Adolf Hitler. O Dia da Lembrança do Holocausto nos lembra de nunca esquecer as vítimas. O incêndio de Santa Maria amplifica essa mensagem. Os mortos estavam uns sobre os outros, exatamente como os mortos dentro das câmaras de gás nazistas. Hitler tinha um fotógrafo pessoal que capturou a maioria das suas imagens. Seu nome era Heinrich Hoffmann. Um dos donos da Boate Kiss chama-se, e não casuisticamente, Mauro Hoffmann. A Boate Kiss fica na Rua dos Andradas, número 1925, que é o ano em que Adolf Hitler publicou seu livro Mein Kampf, Minha Luta, que tornar-se-ia a chamada Bíblia dos Nazistas. Ambas as tragédias envolveram imensa perda de vidas. Um amigo próximo, cujo nome manterei em sigilo, compartilhou comigo um sonho perturbador que teve envolvendo a Boate Kiss, na noite do trágico incêndio. No sonho, ele se viu no local, cercado por uma atmosfera pesada e sufocante. Foi então que uma figura apareceu, um rabino de aparência tradicional que, inesperadamente, iniciou o incêndio. Ao tentar entender o significado profundo desse sonho enigmático, cheguei à conclusão de que o rabino não era apenas uma figura humana. Ele simbolizava a presença de uma força espiritual, talvez um anjo ou guardião do karma, que surgia para restaurar o equilíbrio kármico de muitos ali presentes. A visão do rabino poderia ser interpretada como um sinal da chamada de justiça kármica para aqueles que, em vidas passadas, poderiam ter contribuído de algum modo com os horrores do Holocausto, seja diretamente ou por omissão. Como tal, o rabino aqui não representa a iniciação da dor, mas sim a revelação de uma dívida espiritual que busca resolução. Essa figura aparece em muitos ensinamentos espirituais como um catalisador para despertar a necessidade de correção e aprendizado, uma lembrança de que nossas ações são acompanhadas de suas consequências, mesmo quando não estão evidentes. Ao interpretar esse sonho de forma simbólica, o rabino atua como um agente de justiça divina.
requerendo a atenção daqueles cujas almas talvez estivessem conectadas a uma era de enorme sofrimento. Assim, o sonho sugere que, além de tragédia, há uma intenção kármica que transcende a experiência física, trazendo à tona a ideia de que ciclos de vida e morte, ações e correções, estão entrelaçados no tecido espiritual da humanidade. Quando o passado bate à porta dos sonhos, será o destino exigindo que olhemos para nossas dívidas esquecidas? Sincronicidade se refere a coincidências significativas. Carl Jung acreditava que elas revelam uma ordem oculta no universo. O incêndio de Santa Maria no dia da lembrança do Holocausto pode ser visto como uma sincronicidade. Isso nos leva a explorar significados e conexões mais profundos. Se escrevermos as palavras fogo, Santa Maria, gás cianídrico e jovens, morrer, e as traduzirmos para o hebraico, um assombroso código se revela. As palavras codificadas em hebraico para Esh, Santa Maria, Gás Tzianid Vehatsair Lamet, tradução para o português, fogo, Santa Maria, gás cianídrico e o jovem para a morte. Esh, Santa Maria, gás Tzianid Vehatzir Lemat. Muitas vítimas do incêndio de Santa Maria morreram por envenenamento por cianeto. O fogo liberou fumaça tóxica da espuma acústica em chamas. Este detalhe traça um paralelo assustador com o Holocausto. Os nazistas usaram Zyklon B, um pesticida à base de cianeto, em câmaras de gás. Milhões morreram por causa desse gás mortal. O elemento compartilhado de envenenamento por cianeto amplifica a conexão kármica. A palavra fogo, Aasha, marcada em vermelho junto com as demais também assinaladas em vermelho, permutam-se para revelar Auschwitz, AVAVTS. Em seguida a fogo, Ash, temos Santa Maria, CNTADMX, cujas iniciais SMSM formam o termo SAM, que é veneno em hebraico. A seguir temos gás cianídrico, GST-cianid, e o nome deste gás contém as mesmas letras de Yad Nazi, Nazi, pelas mãos do nazismo. Juntando estes códigos, nós temos a frase fogo, veneno, gás nazista, Auschwitz, Asha SMGZ Nazi, AVAVTS. E ainda há mais. As letras em azul reorganizadas formam os nomes Hitler, o Hitler, e Himmler, o Himmler. E tem muito mais. Como o nome do anjo da morte, SMAL, e se juntarmos à frase acima, o nome da boate em hebraico, Nishaik, ainda encontraremos Karma, Karma, e Yom HaShoah, IVMH Shavá, que é Dia do Holocausto. Diante de uma perda profunda, é natural buscar respostas. Alguns podem recorrer à religião ou à espiritualidade em busca de consolo. O conceito de karma pode fornecer uma estrutura para entender o sofrimento. Ele sugere que nossas ações têm consequências, tanto nesta vida quanto além. Karma é sobre equilíbrio e crescimento, não punição ou culpa. Por mais duro e aterrador que tenha sido esta tragédia, a lição que devemos aprender é que toda ação tem uma reação igual e contrária, e é uma lei da física e que opera também no homem. Todo evento carrega em si mesmo o segredo codificado da sua misteriosa causa. O incêndio de Santa Maria no dia da lembrança do Holocausto nos convida a refletir sobre o karma coletivo. Isso sugere que ações passadas podem influenciar eventos presentes. Este conceito é um chamado à consciência e à responsabilidade. Ao entender as implicações kármicas, podemos criar um mundo mais justo. O incêndio pode servir como um catalisador para um trabalho importante em direção a um futuro melhor.
As imagens do incêndio da Boate Kiss estão gravadas em nossa memória coletiva. A pista de dança lotada, antes vibrante com música e risos, transformou-se em um cenário de horror inimaginável. O ar, denso de fumaça e com o cheiro acre de materiais queimados, tornou-se uma armadilha sufocante. Vítimas, subjugadas pela fumaça, entraram em colapso em uma luta desesperada para respirar. Essas cenas angustiantes evocam paralelos perturbadores com o Holocausto. As câmaras de gás, projetadas com fria eficiência para exterminar vidas inocentes, permanecem como um testemunho arrepiante da crueldade humana. As vítimas, conduzidas a essas câmaras sob falsos pretextos, encontraram a morte em meio à falta de ar, seus corpos empilhados uns sobre os outros em um grotesco quadro de sofrimento. A gematria Mispar Ne'elam de Kiss é igual a 156 e essa é a mesma gematria de Hanatzi, que significa nazismo. A dor permanecerá se não houver compreensão da sua razão. É comum caçarmos demônios no exterior para lançarmos as nossas próprias culpas sobre eles, pois nunca achamos que somos culpados. Os ecos desse terror compartilhado reverberam através do tempo, lembrando-nos da fragilidade da vida e do potencial sempre presente da crueldade humana se manifestar de maneiras inimagináveis. Resta buscarmos o eterno Deus. Ele é o refúgio na sabedoria, conforme dito no Terrilim 91, Salmos 91. A Yosheb, Beseter Elivon, Betesel Shaddai, Yitl Vonan, assentado no esconderijo do Supremo, à sombra de Hashem, estou seguro. O nome Shaddai, que é Metatron, e o anjo que revela os mistérios da sabedoria, e isto é para aquele que se dedica aos mistérios, um esconderijo. Este mistério está oculto na Torá, onde somos informados sobre as cidades de refúgio, que eram esconderijos, para aqueles que haviam cometido algum delito, e não sendo culpado, poderiam ocultarem-se nesta cidade para não serem encontrados pelo Goel Hadam, o vingador do sangue, que é o agente do karma. Acima, havia dito que, se o número de ceifados chegasse a 240, eu abriria o segredo deste valor. Contanto com a jovem que deveria ter estado na boate na noite do incêndio e que morrera num acidente de carro dias depois e com o jovem morto ontem, o número é 242. Este é o valor em gematria do nome Zerharia, cujo significado é Deus se lembrou. Em hebraico 242 é também a gematria de Beamalek, BMMLK, para Amalek, e este é o nome de um antigo inimigo dos Bnei Adam, humanidade, da sabedoria e da espiritualidade. Uma jovem que ajudara na organização da festa universitária, Aglomerados, que soa muito semelhante a aglomerados, e que não fora à boate na madrugada da tragédia, teve sua vida ceifada junto com o próprio namorado na noite de sábado, dia 2. Por um momento, um alívio de haver aparentemente escapado do karma coletivo no incêndio da boate, para morrer na estrada num acidente de carro. Isto se parece com aquele filme Premonição, onde os jovens escapam aparentemente da explosão de um avião para serem gradualmente encontrados pelo anjo da morte e serem ceifados. Um discípulo querido de muitos anos, professor em Ijuí, no Rio Grande do Sul, reportou-me que conheceu um dos jovens que foram ceifados no incêndio. Disse que sempre que este jovem o via, o cumprimentava com a saudação nazista Heil Hitler, aparentemente uma brincadeira inocente de provocação por ser este meu discípulo um judeu, mas que na verdade trata-se de memória inconsciente de outra vida. Seção 4. Além da coincidência, um chamado à ação. A convergência do incêndio de Santa Maria e do dia da lembrança do Holocausto pode servir como um catalisador para uma mudança positiva. Amalek surgiu do casamento misto entre a Nahash, serpente, do Éden, que não era uma cobra como temos hoje, e a mulher de Adão, Eva,
O fruto desta relação foi Caim, e o Zohar nos diz que ele tinha a beleza dos seres celestiais, pois seu pai, Samael, era um anjo, e dos seres de Adamá, onde ele nascera. Caim é o primeiro amalequita. Os nazistas eram reencarnações deste povo antigo inimigo de Israel e da humanidade. Em 1939, as SS de Himmler, Reichsführer SS, do Terceiro Reich, alcançaram o número de 240 mil membros. O número é uma assinatura divina que revela que estas pessoas estiveram envolvidas direta ou indiretamente com o Holocausto. É significativo que este falecimento tenha acontecido no dia 11 de fevereiro, que foi, no calendário hebraico, o dia 1º de Adar, que é 12º mês, que é muito importante por simbolizar a derrota de Amaleque. E não por acaso, o Papa Bento XVI anunciou a sua renuncia. Devo lembrar que Josef Ratzinger fora membro da juventude hitlerista. Antes do conclave terminar e ser anunciado ao mundo o novo pontífice, eu encontrei a previsão, e foi então que descobri que o Papa havia sido nazista, pois isto está escrito na matriz. No centro do texto bíblico hebraico está I. Ratzinger, e cruzando-o está Vaticano, e junto a isto, a seguir. Cruzando o mito Ratzinger está aglomeração de nazistas, e também Bar Nazai, que significa filho de nazistas. Seria um acaso o Papa ter anunciado sua resignação em Adar e no dia em que as 240 mortes do incêndio em Santa Maria aconteceram? Ou tudo estaria misteriosamente conectado? Seção 1. A conexão. Kiss SS. Uma revelação arrepiante. O nome Kiss evoca imagens de afeto e conexão. No entanto, no contexto da boate de Santa Maria, assume um tom sinistro. Alguns apontaram uma conexão assustadora entre o nome da boate e a notória organização nazista, a SS. A SS, responsável por realizar o Holocausto, era conhecida por sua brutalidade e crueldade. Eles apontam para o fato de que o incêndio ocorreu no dia da lembrança do Holocausto. Quando a palavra Kiss é transliterada para o hebraico e lida ao contrário, ela soletra SS. A boate Kiss, antes um local de folia e celebração, fica para sempre manchada por essa associação. Seção 2. O endereço. 1925. Um ano gravado na história. A boate Kiss estava localizada na Rua dos Andradas, número 1925. Este endereço assume um significado assustador no contexto da história. 1925 foi crucial na ascensão da Alemanha nazista. Foi o ano em que Hitler publicou Mein Kampf. Este livro delineou a ideologia distorcida de Hitler. A boate Kiss, onde uma tragédia ocorreu, compartilha o mesmo número da rua. Alguns veem isso como um eco kármico, um lembrete das consequências do ódio. Essa conexão não implica simpatia nazista. Serve como um lembrete do legado do ódio e da importância da vigilância. A numerologia, o estudo do significado espiritual dos números, oferece outra camada de intriga à tragédia de Santa Maria. Alguns numerologistas apontam para o significado do número 242, o número final de mortos no incêndio. Em hebraico, o número 242 corresponde ao nome Zacarias, que se traduz como Deus se lembra. Essa conexão, embora aberta à interpretação, sugere que a tragédia não foi um evento aleatório, mas sim parte de um plano cósmico maior. Isso implica que aqueles que morreram não foram esquecidos, mas sim lembrados por um poder superior. Essa interpretação, embora reconfortante para alguns, pode levantar mais perguntas do que respostas. Dia 27 de fevereiro, mês da tragédia kármica da boate Kiss, e exatamente o Papa Bento XVI, ex-nazista, realizou sua última audiência pública. Seria isto um acaso? Como insistem aqueles que não creem na sabedoria e seus mistérios?
Aliás, este atual pontífice nasceu em 1927 e substituiu Karol Józef Wojtyła, que foi o anterior sumo pontífice durante 27 anos. O número de 240 mortos e não 239 como insistem os jornais, pois a jovem que ajudou na organização do Aglomerados, não aglomerados, foi encontrada pelo anjo da morte numa estrada no dia 2 de fevereiro. O artigo, retirado de seu blog. Acreditei que o número de ceifados naquele momento neste evento kármico chegaria a 240. Pensei, se esta previsão se concretizar, eu farei uma atualização no artigo revelando o porquê acredito nisto e o segredo do número 240. Junto, naquela altura, ele enviou o link que segue abaixo que noticia a morte das 240 vítimas. Apesar de eu já haver considerado que a jovem tinha morrido na estrada. Realmente aquelas pessoas, jovens, era Gilgulin, reencarnações, do nazismo e outros que ajudaram a concretizar a solução final. E não há mais dúvidas disto. O incêndio de Santa Maria serve como um lembrete severo do conceito de karma coletivo. Estamos todos interligados, não apenas nesta vida, mas através de gerações. Instintivamente, algumas pessoas que sequer são iniciadas nos caminhos da sabedoria escondida, fizeram ligações com o nome da boate Kiss, com as SS de Himmler. Eles estavam certos. A tragédia em Santa Maria, no dia da lembrança do Holocausto, manifesta essa interconexão. Os horrores do passado continuam a lançar uma longa sombra sobre o presente. O incêndio pode ser interpretado como um lembrete kármico dos perigos do ódio e da indiferença. No entanto, o karma coletivo é sobre compreensão e responsabilidade. Temos o poder de curar as feridas do passado tomando decisões conscientes no presente. O incêndio de Santa Maria pode servir como um catalisador para uma mudança positiva. Isso nos desafia a examinar nossas próprias crenças e ações. Isso nos convida a nos manifestarmos contra a injustiça e a intolerância. Somos todos parte de algo maior e nossas ações têm o poder de criar ondas de mudança. Heinrich Luitpold Himmler, Munique, 7 de outubro de 1900. Lüneburg, 23 de maio de 1945, foi o comandante da Schutzstaffel, Reichsführer SS, e um dos mais poderosos homens da Alemanha nazi, 1933-1945. Foi uma figura-chave na organização e execução do Holocausto. Os neonazis fazem alusão a ele com a sigla HH, que são as iniciais do seu nome. Himmler recebendo flores de uma jovem alemã. O universo inteiro está repleto de códigos, e tudo deixa sua assinatura mística impressa. É a rubrica da alma. Kiss precisa ser transliterada para o hebraico e lida ao contrário, e desta forma revela sua aterradora assinatura. Kiss, ao contrário, são as iniciais de SS Yashuv Kevurah, cujo aterrador significado é a SS retornará da sepultura, indicando que aquelas pessoas, em sua maioria, eram mesmo reencarnações das SS de Himmler. Ao todo, são 242 pessoas mortas, contando com a jovem que teve a vida ceifada em um acidente de carro no sábado dia 2 de março de 2013, e que fora uma das que participaram na organização do baile Aglomerados. Vamos então aos segredos do número 242. O nome Zacarias vem do hebraico Zahariah, cujo significado é lembrando por Deus ou Deus se lembrou, tanto no sentido positivo como no sentido negativo. Tudo parece apontar para uma conexão mais profunda com os horrores do Holocausto. Esses paralelos assustadores, embora perturbadores, nos convidam a mergulhar no reino da reflexão espiritual. O conceito de Tikkun Shoah, reparar o Holocausto, assume um novo significado à luz do incêndio de Santa Maria. Isso sugere que estamos todos conectados. Isso sugere que as ações do passado têm repercussões no presente. No sentido kármico, Deus se lembra dos nossos pecados, mas também
Ele se esquece deles, se tivermos feito voluntariamente o tikkun, correção. É através da lembrança que honramos as vítimas. É através da lembrança que mantemos suas histórias vivas. É através da lembrança que evitamos que a história se repita. O incêndio de Santa Maria, embora seja uma tragédia por si só, pode servir como um catalisador para maior conscientização, compaixão e ação. Não há como fugir do fato de que o que houve na Boate Kiss, na madrugada do dia da lembrança do Holocausto, foi um karma coletivo. Estamos cercados pelas evidências e negá-las seria negar a sabedoria. Os praticantes da Torá são os praticantes dos 613 preceitos que ela possui, e não apenas isto. O corpo humano possui 613 órgãos e tendões que espelham os 613 órgãos da alma e que, por sua vez, são as manifestações das 613 bilhões de estrelas que a galáxia possui e que foram criadas pelas 613 mil letras que a Torá contém. Assustadoramente, a Boate Kiss estava estabelecida sobre 613 microsiruros de área construída. Descobertas todas estas evidências, não nos é possível negar que existe algo sobrenatural sob o evento trágico do incêndio da Boate Kiss, que o liga diretamente com a solução final nazista. Novamente, meus mais sinceros sentimentos a todos os familiares que perderam seus entes queridos, pais e mães que perderam seus filhos, mas é necessário escrever sobre isto para que haja compreensão, pois sem ela, a dor jamais será dissipada. Significa tratar uns aos outros com gentileza e respeito. Significa lutar contra a injustiça e a intolerância em todas as suas formas. Também significa exigir responsabilidade. O incêndio de Santa Maria expôs falhas sistêmicas que levaram à trágica perda de vidas. Devemos responsabilizar os que estão no poder por garantir a segurança e o bem-estar de todos os cidadãos. Devemos defender regulamentações de segurança mais rígidas, transparência na governança e uma cultura de responsabilização. A jornada em direção a um futuro mais compassivo não é fácil. Requer vigilância constante, requer coragem para denunciar a injustiça, requer disposição para confrontar nossos próprios preconceitos e vieses. Mas é uma jornada que vale a pena fazer. Que a memória das vítimas de Santa Maria e das vítimas do Holocausto sirva como um farol de esperança. Que seu sofrimento nos inspire a criar um mundo onde tais tragédias nunca mais se repitam. Vamos honrar sua memória, trabalhando por um futuro onde a compaixão, a justiça e a paz prevaleçam. Se você gostou deste conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal Torá Nerd para mais insights e reflexões fascinantes.